Obrigado, Senhor, por essas vidas. O Senhor abençoa cada um, dando ensinamento conforme tu quer para elas. Protege, Senhor, guarda o coração dela, guarda a mente. Senhor, eles são o teu futuro amanhã, Senhor. Vai falar do teu evangelho, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um daqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode levantar. Bora continuar de pé, meu povo. Ficar de pé aí, meus irmãos. Azulação de onde está, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, a lua
Boa noite, povo de Deus. Como é que vocês estão? Estamos felizes com Jesus, né, meus irmãos? Coisa boa. Coisa boa é estarmos na presença do Senhor, meus irmãos, a cada dia em ambientes como esse. Meus irmãos, tudo que envolve a presença de Deus, uma leitura bíblica, uma oração, um louvor na sua casa, no seu carro, ou você pedalando com fone de ouvido, se a sua expectativa for grande, Deus vai falar com você. Amém. É esse ambiente, irmãos, que nós jamais podemos deixar de estarmos. A expectativa, irmãos, que cada culto meu eu fico lembrando, Senhor, imagine se a tua volta será nós com as mãos levantadas aqui. Nesse momento, irmãos, a posição social não vai fazer nenhuma diferença. A localidade onde nós estamos, irmãos, não vai fazer nenhuma diferença. Povos de todas as eras, irmãos, de todas as nações, o céu vai se abrir e nós, irmãos, vamos estar lá em nome de Jesus. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Eu quero louvar a Deus, irmãos, porque nesse tempo eu fico pensando, irmãos, se a Bíblia diz que o Senhor nos dá aos seus enquanto dorme, enquanto eu e você estamos dormindo, o sono da beleza, o Senhor está nos trabalhando, está nos dando algo, está entregando. Imagine nós adorando, meus irmãos. O que esse Deus pode fazer? Já parou para pensar? Por isso que a gente não pode ficar nem um momento sem adorar, irmãos. Nós não podemos ficar nem um minuto sem buscar esse Deus. Porque se enquanto nós estamos dormindo, Ele está entregando algo para mim e para você, e nós adorando, irmãos, a tampa da chaleira voa mesmo. Não tem demônio, não tem muro, não tem capetada, não tem empecilho nenhum que venha impedir de nós receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Amém? Quero convidar você a abrir o livro de Salmos. De número 94. Deus está aqui, meus irmãos. O verso de número 19. Salmo de número 94, verso 19. Quem encontrou, fala comigo, achei o tesouro. Quem não encontrou, disse, à procura desse tesouro. Graças a Deus. Diz assim, irmãos: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vou repetir. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe-me alívio à minha alma. Amém? Amém? Meus irmãos, durante essa semana eu pedi a palavra para o Senhor, para Ele falar conosco, para nós dar sequência sobre o amor por Ele. Nós temos meditado em algumas reflexões do domingo, irmãos, que para um coração endurecido é uma palavra dura, mas para nós que estamos sendo direcionados por aquilo que o Senhor tem nos chamado, é uma palavra de alegria. Voltar ao primeiro amor, se arrepender, ter a vida transformada de verdade, e enfim. E com tudo que aconteceu nessa semana, que eu vivi algo, o Senhor me trouxe essa mensagem, que eu até comecei ela numa quarta-feira. O Senhor falou muito ao meu coração a respeito de ministrar algo para os irmãos. 2023 está se aproximando. E algo que foi tratado, que eu fui confrontado, em alguns lugares que eu estava sendo ministrado,
falou muito a respeito de cuidado. E aí o Senhor me trouxe essa reflexão para me ministrar ela aqui nessa noite, sobre a ansiedade, combatendo a ansiedade. É necessário. O Senhor falou, você falou sobre o primeiro amor, sobre a busca, santificação. Fala para o meu povo ter confiança em mim. Há muitas discussões na área política, social, do que será da igreja, do que será de nós. E o Senhor trouxe essa palavra muito forte ao meu coração, onde o salmista Davi também viveu isso. Enquanto a ansiedade me dominava no meu íntimo, veio o refrigério, veio o consolo. Eu e você estamos em uma nação brasileira, onde os índices é o maior de todas as outras nações, de um povo mais ansioso de toda a terra. O brasileiro, eu e você, estamos inseridos em um contexto onde estudos, pesquisa, relatos, falam que nossa nação é a nação mais ansiosa de todas as outras. E o que é ansiedade? É uma crise de controle, onde eu e você, muitas das vezes, não temos o controle sobre algo e aquilo cria uma bagunça nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, onde resultados, situações, eu e você criamos expectativas e no final dá outra coisa. Isso é ansiedade. A ansiedade é você se preocupar com o amanhã. Ansiedade, meus irmãos, é deixar de confiar no Eterno. E todos nós, irmãos, um momento ou outro já tivemos essa crise, ou temos ainda. Como está o nosso confiar em Deus, nosso depender de Deus? Um homem que confiou foi Davi. Imagine, irmão, o próprio filho procurando ele para matar. É como se um filho dos irmãos quisesse matar vocês. O que fazer? Você mataria seu filho? Você esperaria ele lhe matar? E Davi se encontrou nessa situação. E ele decidiu confiar no Senhor. E nessa noite eu quero falar alguns remédios, irmãos, para nós combatermos daqui para frente, algo novo, algo, irmãos, fundamental para os nossos dias. E falo com vocês com muita propriedade, algo que tem me feito controlar os sentimentos. Por exemplo, quem está mais ansioso quando nós começar a construção é ele. Quem está mais ansioso para ver algumas coisas acontecer é ele. E a gente tem que se controlar, senão a gente pira. Não é verdade, meus irmãos? Então, com respeito à palavra de Deus, o primeiro remédio é escolher o que pensar e fazer as melhores escolhas. O primeiro remédio é escolher o que pensar. Em outra versão diz assim, o mesmo versículo: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. A ansiedade, irmão, está ligado a pensar coisas demais, onde muitos pensamentos tomam conta da minha mente e da sua mente. E a gente precisa escolher, irmãos, o que pensar. É difícil, né? Mas uma tática, uma técnica bem fácil, irmãos. Você começar a anotar o que você está pensando. Pensando em mandar a esposa para a glória? Ou esposa? Brincadeira, meus irmãos. É anotar, é colocar no bloco de nota, é colocar naquele grupo que eu sei que você tem, que
para ter um controle que é só você, para que o seu olhar passe a ver o que você está pensando. Você vai se escandalizar, irmãos. Todo pensamento, vai botando, vai botando, vai botando. Para quê? Para você eliminar aquilo que não tem sentido, que não vai edificar, que não vai ter benefício nenhum e nem vai glorificar o Senhor. Paulo em Filipenses 4:8, ele vai dizer: pensa tudo que é verdadeiro, tudo que é do céu, tudo que é bom de testemunho, porque é através do nosso pensamento, irmãos, que nós vamos ser edificados. Provérbios 12:25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. O coração ansioso, irmãos, ele deixa você torturado. Mas uma boa palavra. E onde nós vamos encontrar essa boa palavra? Nas Escrituras. Onde nós vamos receber uma boa notícia? No Evangelho de Jesus. Por exemplo, a Netflix agora lançou The Chosen, meus irmãos. Quer ver uma série top para você ser edificado? The Chosen. Quem não tem Netflix, é um aplicativo gratuito, irmãos, que já tem as 2 temporadas. Top, top, top. É tempo, irmãos, de nós alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Não dá mais tempo de nós alimentar, irmãos, com o que o mundo tem proposto para mim e para você. Porque só terá frustração. Não que você não vá trabalhar para isso. Mas o que tem mais alimentado a sua mente? O interessante, irmão, sabe o que é? Que há anos atrás nós não víamos casos de ansiedade. Os anos atrás a gente quase não via. E a Bíblia já tinha escrito, colocado para mim e para você, mais de 3.000 anos atrás. Já no tempo de Salomão, irmão, Salomão deixa muitos conselhos sobre ansiedade. Sabe o que isso significa? Que é a cura para a nossa ansiedade. Porque a ansiedade, irmãos, ela traz um passo para a depressão. É um passo, nos levar para a depressão. E tudo começa na mente. E Salomão já tinha escrito para mim e para você uma boa palavra, irmãos. Uma boa ideia só tem da palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em João 6:63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Hebreus 4:2 diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, profundo e penetrante, irmãos, que entra na junta, na alma, onde remédio nenhum entra, irmãos, onde medicação nenhuma entra, vacina nenhuma entra, só a palavra de Deus, irmãos. É tempo, irmãos, de nós entendermos que ao lermos a palavra de Deus e meditarmos, não é algo protocolo do cristianismo, mas é algo, irmãos, que vai alimentar a nossa alma. Irmãos, talvez nesses dias tão difíceis, a sua mente tem sido sucumbida. O nosso lado inimigo, irmãos, ele não está muito preocupado em fazer você pecar por aí não, porque ele sabe que você vai para os pés da cruz. Ele está mais preocupado, irmãos, de aprisionar a sua mente. Porque se ele aprisiona a mente de um pai, se ele aprisiona a mente de uma mãe, se ele aprisiona a mente de um filho, irmão, toda a família é desestruturada. Mas nessa noite, o Espírito de vida, o Espírito Santo, a palavra viva, irmãos, nessa noite, que é o alimento diário, é o alimento do cristão, é o alimento do Filho de Deus, é o alimento que traz vida. Nessa noite, está convidando eu e você para confiarmos e vivermos. O maior campo de batalha, irmãos, desse tempo que eu e você enfrentamos, não é lutar contra o diabo, mas é a mente. Quantas amizades nós já perdemos? Quantas famílias estão intrigadas ainda por causa da política? Começou aonde? Porque eu acho que o meu candidato é o certo e o de fulano não é.
dentro das famílias. Irmãos, começou onde? Na mente. Nós precisamos, irmãos, escolher o que priorizar, o que pensar. Sabe por quê? Lembra da parábola de Jesus do semeador? Ele falou: o semeador saiu a semear e lançou a semente. Ele fala sobre 4 solos. O primeiro solo, ele fala que cai à beira do caminho. Não é verdade? Aí diz que vem uma ave e come. Irmãos, aquela semente ela nem entra na terra. Porque a terra que Jesus está ilustrando aqui é igual que dá à frente da nossa congregação. É uma terra dura. É uma terra de muita passagem, de muito translado, pisoteado, irmãos. Sabe por que muitas vezes nossa vida não muda? Sabe por que muitas vezes nós não temos experiências extraordinárias com Deus? Porque nós estamos com tanta informação que a palavra pregada, ela nem entra no coração. Está tão pisoteada de tanto pensamento, irmãos. Pensamos várias coisas, irmãos. Ao mesmo tempo que não tem espaço para a palavra de Deus. E às vezes quando nós lemos a palavra de Deus, é na correria. Não entra, irmãos. Porque nós temos muitos afazeres. E esses muitos afazeres, nos nossos dias mal, não resolvem nada. Pelo contrário, prejudica ainda mais. Porque nós percebemos, irmãos, que a palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo. O que vai mudar é as pessoas que recebem a palavra de Deus. Como está a nossa mente, irmãos? Lembra do exercício que eu falei? Comece a anotar os seus pensamentos, irmãos. Os seus olhos vão ver, vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. Ele, onde está a palavra de Deus aqui? Amém? O segundo remédio, irmãos, é meditar na palavra de Deus. O Salmo de número 1, verso 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Josué 1,8, Deus manda para Josué prosseguir, mas meditar dia e noite na palavra de Deus. E é possível, irmãos. Se qualquer um de nós aqui fosse contratado pela NASA, nós ia se esforçar, nós ia estudar todo o conteúdo, nós ia absorver tudo, porque é um bom emprego, é um bom salário, e nós ia conseguir, irmãos. Trazia status, enfim. Mas na palavra de Deus que é vida, irmãos, qual o grau de meditação que eu e você nós temos tido? Lembra de Lucas 10, onde Jesus repreende Marta, dizendo que Maria escolheu a boa parte? Ela estava muito atarefada, não que é errada, porque estava servindo, mas Jesus naquele momento falou: Marta, toda muito atarefada. Como está eu e você, irmãos? Porque ela continuou trabalhando, ela continuou ansiosa, não resolveu nada, estava servindo o Filho de Deus, e ela ainda ficou atribulada. Senhor, não te importas? Mesmo se Maria fosse ajudar ela, irmãos, não ia resolver nada. Aí Jesus: Marta, tu está perdendo a melhor parte. Eu estou aqui, o pão vivo, o verbo encarnado, o Filho de Deus, e tu estás muito ansiosa. Isso, irmãos, nos faz lembrar o segundo solo da parábola da semente, que caiu em um solo rochoso, que até entrou, mas não criou raízes. Irmãos, eu e você vamos passar por dificuldade, e se nós não tivermos raízes, vai ser igual o pé de mamão. Pode estar carregadinho de dons, de conhecimento da Bíblia, de orientação, de graça, mas se as nossas raízes não for profundas, igual o pé de mamão, cai com mamão em tudo, ou seja, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso conhecimento a respeito da Bíblia,
já era. Porque não houve meditação. E o que é meditar, irmãos? É ruminar, irmãos, dentro de nós, na Escritura. O interessante é que a Bíblia compara eu e você a um animal. Qual é o animal? Qual? A ovelha. A ovelha, meus irmãos, é o único animal que ela come o capim, mastiga, ela cospe um pouquinho ali e fica degustando o alimento, depois come de novo. E nós somos comparados, irmãos. Ela come aquele alimento para sentir o sabor mesmo. Tem uns cabos aí com doce de leite que ele não sente nem o sabor. Tem uns cabos que é bom de doce de leite. Um tabletezinho aí, é só uma lapada. Quando se espantar, não tem mais nada. Não sente o gosto. Do mesmo jeito, irmãos, é a palavra de Deus. Essa meditação de hoje, irmãos, é para ser a meditação durante a semana. Qual foi o capítulo que o pastor pregou? No domingo passado, o que falou? É isso que vai fazer, irmãos, para ser edificado. Davi, no Salmo 103, ele, ó, bendiga minha alma, aquete minha alma, e eu louvarei o Senhor, e tu louvarás o Senhor. Davi não está orando, Davi não está pedindo para Deus, Davi não está falando com ninguém, ele está falando com ele mesmo. Ó, minha alma, confia no Senhor, tu vai louvar. Ele está meditando, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Esse mesmo Deus de Davi, irmãos, é o nosso. E o destino da minha vida e da sua vida está a um palmo. A distância da nossa vida está a um palmo, irmãos. Sabia? Que é da mente para o coração. Um palmo. Que é você receber na mente e deixar descer para o seu coração a palavra de Deus. Isso tem que fazer sentido para mim e para você, irmão. Volte, irmãos, a ler um capítulo por dia, escolha um versículo, para você passar aquele dia ruminando. O que o Senhor quer dizer com isso? Fale comigo, pesquise no YouTube, mande a dúvida para nós. Ela tem que fazer sentido, irmãos, porque é isso que vai nos fazer nós vencermos a ansiedade. Amém? Terceiro remédio, viver o hoje, viver o agora. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, parece que Deus fez de propósito. Nós dependemos, vivemos de 24 horas. Para nós andarmos preocupados só com 24 horas. Sabia? Quando ele colocou o povo no Egito, no deserto, ele, ó, come o alimento só de hoje. O de amanhã, espera por mim, que eu vou providenciar. A oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É tempo, irmãos, de nós colocarmos a nossa energia no hoje. Eu tenho batido muito nessa tecla, irmãos. Às vezes, quando eu e uma irmã, nós estamos bem assim, tem aquele dia que todo casal tem, e aí eu penso logo no extremo, irmão. Eu falo, rapaz, se essa mulher for para o serviço e morrer, não é desejando não, irmãos, mas a gente pensa. Eu fico pensando, rapaz, eu te perdi a oportunidade de estar de boca com essa irmã bem. Viver o hoje. Tem um grande empresário, irmãos, que quando ele está perdendo bilhões de dinheiro, sabe o que ele faz? Está todo mundo apoiado na empresa. Diretor, executivo, o gerente, está todo doido. Irmãos, é bilhões. Aí ele vai passar, ele se tranca e começa a lembrar da família dele. Pensa assim: rapaz, se meu filho tivesse um tumor no cérebro, era pior. Então esses bilhões aí não vai. Ele começa a reformular. Ele começa a vir hoje, ele diz que liga para o filho dele, começa a dizer que te ama, liga para a esposa,
Ele começa a combater, irmãos, aquela crise do momento. E aí ele perde, mas no dia seguinte ele ganha de novo. E vai vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tudo pode acontecer. Se nós não deixarmos de viver o hoje, nós vamos nos perder. É entregar tudo nas mãos de Deus de verdade, irmãos. Ó Senhor, o que tu tem para mim hoje? Sabe o que está acontecendo, irmão? O grande desafio nós é porque nós temos nos tornado seres virtual. E virtual, irmãos, é diferente de online. Você sabia? Virtual não existe. Virtual é imaginário. Tirando o Igor, eu já disse isso para os irmãos. Dia de domingo, quem é que posta arroz branco ovo? O Igor posta mesmo essa para resenha. Não que seja errado, irmãos, mas você conhece pessoa. É virtual. É diferente do online, de eu ligar para o irmão, mandar uma oração de áudio para o irmão, fazer uma chamada de vídeo, e nós estamos na mesma linha, no mesmo propósito. E às vezes nós queremos viver uma superficialidade, nos tornando seres virtuais. Quer ver uma coisa bem simples? Está a família reunida, 2 ou 3 estão com o celular lá da China, ou do Catar, da Copa do Mundo, e deixa de viver um aqui agora. Você está lá no Catar, virtualmente. O seu corpo está aqui, com a sua família. Mas você está dividido, a sua mente e o seu raciocínio. E que não é pecado não, irmão, assistir jogo, viu? Mas percebe como nós temos nos tornado, irmãos? Que a gente tem que deixar de viver o hoje. Ficamos conectados virtualmente. Alguns irmãos até sonham com a Mega Sena. Distribui milhão para todo mundo, dentro do pastor. Tem uns irmãos aí. Para todo mundo da igreja. E o pastor, não, pastor, a obra vai ser feita. Amém, irmão de Deus? Que eu e você não possamos ser, irmãos, virtual, mas que a gente venha viver o hoje. Jesus é o maior exemplo disso. Jairo chamou Jesus, irmãos. Vamos à minha casa. Minha filha precisa de uma cura. E quando ele estava destinando para a casa de Jairo, irmãos, o que aconteceu? A mulher do fluxo de sangue apareceu para ele. Ele deixou para depois. Ele pensou, meu Deus, o que vai acontecer com a filha de Jairo? Mas ele viveu agora. Ele parou. E a história nós conhecemos. E ele prosseguiu de Lázaro do mesmo jeito, irmãos. As irmãs de lá disseram, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, eu te disse, mulher, se tu crês que tu vai ver a glória de Deus, eu sei que há de ressuscitar nos últimos dias. Não, mulher, aqui agora. Jesus viveu hoje, irmãos. É tempo eu e você, até com os nossos problemas, viver o hoje. Muitas vezes nós temos que deixar de ser multitarefa, irmãos. Multitarefa, irmãos, é prejudicial para o nosso cérebro. É a mesma coisa de você abrir vários aplicativos no celular ao mesmo tempo. Mas a funcionalidade do celular é só ligação. Pode ver. Onde você estiver mexendo, não que liga para tudo. Do mesmo jeito eu e você para adorar a Deus, irmãos. Multitarefa, irmãos. Quando nós somos multitarefa, é a capacidade de nós fazer várias coisas ao mesmo tempo, mal feita. É a capacidade de nós fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que mal feito. É tempo de nós buscarmos, irmãos, uma coisa só, como diz Davi. O alimento, irmãos, para nós proteger o nosso coração desse bombardeamento que nós estamos sofrendo, de seres espirituais, de ataque à nossa família, irmãos, é a meditação da palavra, é o viver hoje,
todos os dias. Amém? Outro remédio, irmãos, que a vida não se resume no momento. Mateus 6,25 diz: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é mais importante do que a comida o corpo, e mais importante do que a roupa? A vida, irmãos, ela não se resume no que nós estamos vivendo, eu e você estamos vivendo. Às vezes nós queremos definir a nossa vida com o nosso problema, com a nossa dificuldade. Aí lembra que eu falei que o diabo ele só quer aprisionar a tua mente? Ele começa a usar isso. Ele começa a jogar na tua cara, que foi porque tu errou. Começa a dizer que a tua família não presta. Começa a dizer porque tu nasceu assim. Aí aquele problema, sem nós percebermos, está nos definindo. O diabo ele não tem poder, irmãos, para te obrigar a falar nada. Mas ele quer te oprimir. Não tem quando tu briga com o filho ou com a mulher, quando a mulher sai, o marido sai e tu joga para essa mulher. Isso e aquilo, ali o diabo já te oprimiu para tu liberar sentenças sobre a tua casa, sobre o teu empreendimento. O diabo ele quer te colocar no ambiente de medo, irmão, aprisionar medo. Lembra do gigante Golias que passou 40 dias amedrontando o exército de Israel, os melhores soldados da época, e todo mundo com medo? 40 dias. Não tem homem não? Cadê os covardes? Vem que eu quero matar, eu quero pisotear, eu quero cortar a cabeça. E o povo aprisionado com medo. Aí vem Davi, não tinha nem tamanho de gente, porque ele vinha do campo. Já tinha feito o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E ele olha para aquele gigante: para que esse cabo aí está desafiando o exército de Deus vivo? Quem é esse cabo aí? Ele chegou de outro ambiente. Um ambiente, irmãos, sabe de quê? De confiança. Um ambiente, irmão, de certeza, de convicção que Deus de Israel estava com ele. E aí ele falou para o gigante, falou assim: ó, tu vem com arma, espada e escudo, eu só vou em nome do Senhor. Uma pedrinha, irmãos, ele derrubou. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Sai desse ambiente de medo. O que é que está deixando você com medo? É os filhos? É as finanças? É a saúde? O que o diabo está te aprisionando? É o casamento, irmãos? É os tempos difíceis? É o que vai acontecer? Essa certeza, o que é? Sai desse ambiente, irmãos. Tenha certeza, como o louvor que nós cantamos aqui, irmãos, que aquele grande dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Há um rio, irmão, nos esperando, para nós banharmos nele, onde nós teremos as nossas feridas cicatrizadas, desaparecerão, irmãos. Venha com um ambiente de coragem, de fé. Seja forte e corajoso, irmãos. Eu e você somos os improvados nesse tempo. Eu e você, irmãos, não é para andarmos com medo mais não. É para nós andarmos com o peito estufado. Não com orgulho, mas dizendo que nós servimos um Deus vivo. E começar a liberar palavras. Sou improvável. Deus tem algo na minha vida. Jovem, qual o medo que você tem? De não conseguir ter, de não ter êxito, de não dar orgulho para o seu pai, para a sua mãe. O maior orgulho que você pode dar é servir o Senhor com alegria, amando a cada dia as Escrituras. Amém, povo de Deus? Amém. O outro remédio, irmãos, é a contemplação da criação. Qual foi a última vez que eu e você nós olhamos para o céu? Nós contemplamos as florestas, irmãos. Parece uma coisa simples, mas é algo que combate a ansiedade, irmãos, que nos faz ver a glória de Deus. Qual foi a última vez que eu e você nós paramos para meditar nisso? Percebe que quando nós vamos para chácaras, para fazendas, para alguns lugares, seu espírito tem uma testificação, o peso da cidade sai de mim e de você. Sabe por quê? O Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus,
E o firmamento anuncia as obras de sua mão. Qual foi a última vez, irmão, que eu e você demos importância para isso? Jesus ia orar no Getsemane. Paulo, em Atos 16, procurava um lugar com um rio. Davi, da mesma forma, da mesma maneira, irmãos. Pesquisas que diz que um dos maiores remédios para combater a ansiedade é no campo. Como eu sempre digo aqui, você nunca vai ver um ateu no campo. Porque tudo que vem da terra, que brota, ele vai dizer, foi Deus que produziu. Na cidade não, eu e você, nós vamos ver um carro, um prédio que o engenheiro fez e dizer, rapaz, esse cara é inteligente. Mas no campo não. No campo só há espaço para a glória. Nessa noite eu quero convidar você, quando você estiver atribulado, irmão, descansar em um lugar que tem. Procurar a beleza de Deus, como muitos já procuraram. Amém? E o último remédio, irmãos, que eu não posso deixar de mencionar, é a oração. Lucas fala que quando Cristo estava aflito, onde ele suou sangue, imagine essa ansiedade, irmão. Jesus angustiado e suava sangue, mas ele continuou orando, e a Bíblia diz que tinha um anjo que o encorajava a acreditar. Uma frase que nós meditamos quarta-feira foi: a oração tem sido o nosso volante ou o nosso pneu de estepe? A oração tem sido o nosso volante ou o pneu de estepe que a gente quase usa só quando é necessário no extremo? Os irmãos percebem que quando Deus pediu para Noé construir a arca, ele não construiu o leme. Nas diretrizes, dos tamanhos, no formato, das orientações, não tinha o leme. Porque você imagina Noé governando aquele barco, irmãos? Tinha acabado com tudo. Nessa noite, irmãos, Deus ele quer que eu e você, nós venhamos ter a prática da oração de verdade, irmãos. Por isso que é tão difícil. O maior remédio de todos é a oração, irmãos. John Piper, um grande pregador batista, teólogo, ele diz que é mais difícil orar do que pregar. Porque ele diz que nunca dormiu pregando, mas já dormiu orando. Quem nunca tira a primeira pedra? Não é verdade, meus irmãos? Porque a oração, irmãos, é o que vai nos trazer toda a diferença do nosso dia a dia. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre toda a ansiedade, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de vocês. Sabe o que é ansiedade, irmãos? Resumindo, é quando nós focamos só o nosso umbigo. A ansiedade é quando nós olhamos só para nós e esquecemos, irmãos, de lembrar daquele que nos criou. Remédio simples, irmãos, muito simples. Meditação. Eu sei que você já provou esse remédio e eu sei que sua vida melhorou de 0% a 90%. É uma mensagem, irmãos, que antes de nós entrarmos na nova série Enchendo e Sede da Gratidão, antes de nós chegarmos à gratidão, nós temos que passar por esse processo. Eu pergunto, como está o seu nível de confiança no Senhor? Como está a sua vida devocional, irmãos? Nós batemos muito nessa tecla. De verdade, irmãos. Já não dá mais tempo, irmão, de eu e você brincarmos com o pecado, brincarmos de sermos cristãos, de nos alimentarmos apenas no domingo. Não dá mais tempo, irmão. Sabe o que está em risco, além da nossa salvação? A nossa casa. E Deus tem nos direcionado para esse novo tempo. Amém? Feche os olhos, irmãos, em nome de Jesus.
Você que ainda não tomou a decisão, ou se encontrar afastado dos caminhos do Senhor, nós queríamos orar por você. Se Deus falou no seu coração, já tem falado já há alguns dias, nós queremos orar por você. Há alguém nessa noite que queira entregar a vida a Jesus, que queira se reconciliar com Ele? Hoje é o dia, meu irmão, para você sair daqui já, no bom sentido da palavra, bem de cara. Há alguém nessa noite? Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Nós já vamos caminhar para o final. Quero